Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de contabilidade de custos e hoje, nessa aula aí, nós vamos falar sobre plano de contas, tá? Alguém aí sabe o que seria plano de contas? Pois é, plano de contas é um instrumento muito importante, pessoal, tá? Então é através do plano de contas que a gente desenvolve todo o processo contábil, ou seja, o processo de escrituração da empresa, né? A gente pode dizer que é uma linha condutora de todo o processo de escrituração, tá? Nós vamos conhecer aí este instrumento muito importante a partir de agora nessa aula de planos de conta, tá? Então, pessoal, plano de conta, né? Qual que é a definição? É o conjunto de contas ordenado segundo as diretrizes legais que orienta aí os registros contábeis. Se vocês sabem, nós temos aí a organização da contabilidade, tá? Então o plano de conta ele se torna um instrumento de trabalho que vai permitir aí identificar todas as contas que vão ser utilizadas na empresa, que poderão, ser utilizadas pela empresa. Então esse plano de contas ele vem aí dar um norte, lá no momento da escrituração. Então o plano de contas a gente pode ser comparado a uma casa, tá? A gente pode colocar ele como uma comparação de uma casa. Então quando nós estamos fazendo um projeto de uma determinada casa, pensamos em algo que atenda o quê? As características e a necessidade de quem vai ocupar essa residência, essa casa, Então a gente faz aí algumas adaptações, tá? Um exemplo que a gente colocou aí, por que janelas na casa? Toda casa tem janelas, ou é para ter, Então, o que seria essa questão de ter janelas na casa? É uma necessidade para que a casa seja ventilada, até mesmo visando preservar a saúde de quem ocupa esta residência, esta casa, E por que tantas tomadas na sala e poucas no quarto de visita? É um exemplo, Foi uma opção, do proprietário. Claro que a gente tem aí no projeto em si, pela norma, uma quantidade X de 1 metro quadrado, de uma determinada área de quantidade de tomadas. Mas, às vezes, é a opção do proprietário que precisa ser respeitada, tá? Então a casa vai sendo elaborada, respeitando também o perfil aí deste proprietário, do dono da residência e se adaptando a ele que vai estar ocupando esta residência, tá? Então, pessoal, o plano de contas ele vai sendo elaborado dentro ali da empresa, respeitando a necessidade do cumprimento da legislação, tá, em vigor. E é claro, dependendo aí a característica da empresa. Então não há um número exato, ou um número mínimo e máximo de contas. Então nós vamos ver posteriormente exemplos sobre esse plano de contas, tá? Então cada empresa ela deve elaborar o seu plano de contas conforme aí as suas contas tanto patrimoniais como os de resultado, tá? Inclusive pelas contas que é uma previsão apenas de utilização a longo prazo. Tá? Nós temos aí as contas mais utilizadas a curto prazo, mas nós temos também as contas que estão ali alocadas, gravada, que podem ser utilizadas a longo prazo. Tá? Então, além disso, é importante que exista o quê? A flexibilidade de forma a permitir o quê? A inclusão de outras contas. Tá? Então, para que este plano de contas cumpra a sua finalidade, ele deve respeitar o porte da empresa, também levando em consideração o ramo de atividades e as necessidades dos seus usuários. Tá? Então, nós temos aí a questão das informações que deverão ser o quê? Extraídas dos relatórios contábeis, tanto para os sócios, fornecedores, clientes e entre outros. A estrutura básica do plano de conta. Como que funciona a estrutura básica? Todas as contas receberão uma numeração, tá? Será o endereço no plano de contas. Como que seria essa numeração? Nós vamos ver mais adiante. A numeração deve ser separada por níveis ou grau de contas. E a quantidade de níveis dependerá da necessidade aí da empresa. Se é pequena, média ou grande. Tá? Geralmente se utiliza aí de 4 ou 5 níveis, tá? Sendo possível ter mais níveis neste plano de contas. Para entender melhor, temos aqui uma figura e a gente coloca grau de contas. Você lembrar das aulas de matemática, mais especificamente aí dos conjuntos, aqui a gente pode colocar para vocês um exemplo do número 1 e o número 2. Então cada conjunto ele recebe o quê? Um código. Tá? Os grandes grupos recebem apenas um número e que classifica como o primeiro nível. E aí os subconjuntos são numerados de forma a identificar quem pertence ao grupo 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então nós temos aí na figura 1 o número 1, tá?
que tem aí dentro do conjunto, né, do número 1, o 1.1, então chamado subconjunto. E depois temos aí um subconjunto, né, dentro do 1.1 e do 1, que seria 1.1.1 e assim por diante, conforme o 2. Então temos aí o nível, primeiro nível, e depois os subníveis. Vai ficar mais fácil mais adiante aí com um exemplo, tá? Então nós temos aqui, ó, a estrutura básica do plano de contas. Então temos aqui o primeiro nível, tá? Número 1, 2, 3, 4 e 5. E os grandes grupos, né? Primeiro vem o ativo, tá? Lembrando, pessoal, sempre no plano de contas, o número 1 vai ser ativo. Então tudo que tiver 1.1.1, ele é relacionado ao ativo. 2, passivo. Um exemplo, né? 2.1 vai estar relacionado ao passivo, 2.1.2 ou 2.2, 2.3, então assim sucessivamente, tá? O 3 vem as receitas, o 4 despesas e o 5 custos. E o segundo nível, né? Temos aqui, ó, como eu passei para vocês um exemplo, tá? O número 1 é o ativo, 1.1 é o ativo circulante, 1.2 é ativo não circulante e assim por diante. Então 1.1 está dentro desse nível, conforme o exemplo aí anterior que a gente passou para vocês, tá? 2.1 é o passivo circulante, 2.2 é o passivo não circulante, que está aqui dentro do nível 2 e assim por diante, tá? É assim que a gente trabalha em relação com o plano de contas para entender. Então tem o primeiro nível e depois os subníveis, né? Que é o chamado segundo nível, tá? Temos aqui o terceiro nível, 1.1.1, disponibilidades, que está lá, né, dentro do grupo, né, subgrupo 1.1. E aí vem o 1, que seria o ativo. E assim por diante, vocês podem ver o terceiro nível. Ou seja, temos três números, né? 1.1.1, 1.1.2 e assim por diante, tá? Temos o quarto nível, tá? Também, né, que temos aí as contas do subgrupo, que aí entra a questão do caixa, depois vem banco, aplicação financeira e assim por diante. Vocês já estão aí com o plano de contas no portal Cigar, vocês podem dar uma verificada aí, tá bom? Quinto nível, né? Ou seja, qual tipo de caixa? Matriz, filial 1, filial 2 e assim por diante, tá? Então nós vamos explicar aí nas nossas aulas também, né, síncronas, sobre a utilização desse plano de conta. Mas nada mais é do que uma classificação, tá? Então você vai ter vários grupos de conta que uma está relacionada a uma principal, o nível 1. Bom, consideração sobre o plano de contas, pessoal. As contas do último nível são chamadas de analíticas e somente elas recebem lançamentos na contabilidade, ou seja, o último nível, sempre que uma conta analítica aumentar ou diminuir de valor, provocará um efeito nas contas de nível superior, aumentando ou diminuindo essas contas, tá? Então as contas que não pertencem ao último nível são chamadas de sintéticas ou totalizadoras, tá? Elas não recebem lançamento na contabilidade, tá? Então seria a do último nível, tá? A quantidade de números em cada nível dependerá aí do número de contas que deverão ser agregados a este determinado nível, tá? Então a gente observa aqui um exemplo, né? Um exemplo aí do código 1.1.1.02.001, Banco do Brasil. Então, como eu falei para vocês, nós temos o nível 1, o nível 2, nível 3 e nível 4. Então a gente tem o lançamento neste nível, tá? Tá aqui, ó, nível 4, tá ok? Então esses demais aqui, eles vão sendo atualizados conforme os lançamentos neste nível, tá? Chamado nível 4, tá? E assim por diante, tá ok? Então, aumentando o saldo no Banco do Brasil, vai estar aumentando o quê? O saldo de bancos, da disponibilidade, do ativo circulante e, é claro, lá no primeiro nível do ativo. Em caso de redução, acontecerá aí a mesma coisa, tá? Então, como no último nível temos 3 algarismos, podemos cadastrar neste plano de contas até 999 contas de banco, tá? O mesmo ocorre para clientes, fornecedores, caixa e assim por diante. Então, essa é a estrutura básica do plano de contas, tá ok? Então, através dos exercícios, das nossas aulas, vocês vão aí observar como que se faz aí a classificação dessas contas, né? A numeração dos nível 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, pessoal, e essa foi a aula aí do plano de contas, né? Que a gente
elaborou para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volte o vídeo, né, revejam mesmo e assim sucessivamente a gente vai estar passando alguns conteúdos novos e nós vamos estar aí passando para vocês nas aulas síncronas também, tá? Explicando, tirando todas as dúvidas. Na próxima aula nós vamos falar sobre a DRE, demonstração do resultado do exercício. O que seria essa demonstração? Então nós vamos trazer todos os detalhes para vocês na próxima aula. Lembrando que esse conteúdo aí está em PDF já no portal SIGA, que você pode baixar, tá? Além da aula gravada, nós temos o material disponível em PDF, tá ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.